Efésios, do capítulo 5, versículos 1 em diante. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois, outrora, erais trevas, porém, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Meus irmãos, ainda dentro da temática do velho homem, do novo homem, nós vamos continuar o texto de Efésios, porém eu tratarei de outro tema aqui essa noite. E o meu tema agora à noite é imitando a Deus como filhos amados. Eu vou repetir: imitando a Deus como filhos amados. Se pela manhã eu falei sobre o antes e o depois, quem éramos e quem somos, agora, meus irmãos, darei novamente ênfase e mostrarei aos irmãos que, como filhos de Deus, nós devemos imitar a Deus. Vivendo a vida do novo homem, nós devemos então, irmãos, imitar o nosso bom Pai, imitar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No versículo 1, o apóstolo Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A expressão sede que Paulo abre aí, meus irmãos, já no versículo 1, indica: tornem-se assim. Imitadores vem de uma palavra que dá origem à nossa mímica. A palavra imitadores aqui, dá origem à expressão mímica. E os irmãos sabem que a brincadeira da mímica é o seguinte: quanto melhor você imitar algo, mais facilmente as pessoas perceberão o que é aquilo que você quer mostrar para elas. Eu contei isso lá em Itaguaçu e volto a repetir aqui. Certa vez lá na cidade faltou energia, e eu peguei a lanterna e fiquei brincando. Na época, Ana Maria não estava entre nós ainda, eu, Valquíria e Jonathan, brincando acerca de mímicas, com essa brincadeira. E com a lanterna, então, um segurava enquanto o outro fazia a mímica para que o outro adivinhasse. E é interessante, irmãos, que a mímica mal feita, a pessoa peleja e não entende o que é aquilo. Mas quando a mímica é bem feita, e Jonathan é bom na mímica, quando ele fez uma mímica, nós dizíamos: isso é um cachorro, isso é um elefante, porque a mímica dele era bem feita. Pois bem, o apóstolo Paulo nos chama aqui para sermos uma mímica, e a expressão mímica, quando Paulo usou, é mais ou menos assim: tornem-se igual a, pareçam-se com. Então, sede imitadores de Deus, tornem-se cada dia mais parecidos com Deus. Como filhos amados, nós temos que dia após dia, meus irmãos, nos parecermos mais com Deus. E Paulo deixa bem claro que nós somos filhos amados, nós somos filhos do amor de Deus. Eu e você somos pessoas muito amadas, amados por ninguém menos do que o próprio Deus. Porém, meus irmãos, não é o simples fato de nós sermos amados que devemos nos aquietar. Pelo contrário, agora que nós somos amados por Deus, nós temos a obrigação de imitarmos a Deus. Por isso que Paulo diz no versículo 2: andai em amor. Aquele que foi amado e que é amado por Deus deve andar em amor. E eu expliquei para os irmãos que andar nas escrituras é estilo de vida, comportamento.
Pois bem, Paulo então nos está chamando aqui, irmãos, a termos um estilo de vida marcado pelo amor. Já que nós fomos amados por Deus, já que nós somos filhos de Deus tão amados, nós devemos então espalhar o amor. Nós devemos ter amor em nossos corações e em nossas obras. Eu terminei a pregação pela manhã, chamando todos nós, inclusive a mim mesmo, que sou um ouvinte da palavra, apesar de estar pregando, chamando todos nós a termos um coração cheio de misericórdia, um coração cheio de compaixão, um coração cheio de perdão. Pois bem, de onde vem tudo isso? Do fato de sermos filhos de Deus. Um coração cheio do amor de Deus deve então, meus irmãos, jogar para longe toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias. O coração de um cristão deve estar cheio de amor, e a sua conduta também. A minha e a sua conduta deve ser uma conduta de amor. É claro, meus irmãos, que ninguém se diz não filho de Deus. Todas as pessoas dizem-se que eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Se você quiser provocar a ira de alguém, não fale palavrões com a mãe dele, mas diga que ele não é um filho de Deus. Essa pessoa ficará muito brava e dirá: eu sou sim um filho de Deus, não é só vocês que são, não. Dizer que é um filho de Deus é muito fácil, viver como um filho de Deus é difícil. Por isso que Paulo diz: irmãos, andai em amor. O que é andar em amor? É provar com seu estilo de vida que você realmente é um filho ou uma filha de Deus. É ter um estilo de vida que seja uma mímica de Deus, uma vida que imita Deus, mas tão perfeita que as pessoas, ao olharem para nós, elas dirão: Deus está naquela vida, Deus está naquele coração e naquelas ações. Nós temos que ser uma mímica de Deus, e uma mímica bem feita, porque uma mímica mal feita nós não sabemos identificar o que é. Por isso que Paulo diz: irmãos, tornem-se amorosos, andem ou tenham um comportamento marcado pelo amor. Nós estamos em dias frios, estamos em dias que as pessoas não têm mais coração, como nós dizemos no popular. E você e eu somos chamados para fora desse sistema frio, cheio de ódio, de amargura. Você não pode ter raiva no seu coração. O seu coração não pode ser um armazém de coisas ruins. Pelo contrário, se nós realmente somos filhos de Deus, nós devemos andar como nosso Deus. E Paulo, meus irmãos, nos chama a imitarmos a Deus e coloca ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cristo no versículo 2. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Por que Jesus? Porque Ele é o nosso maior exemplo, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso ponto de partida. Jesus Cristo é o novo homem, nós temos que andar com Ele, meus irmãos. O velho homem imitava outros homens pecaminosos, o novo homem imita a Jesus. E você e eu somos chamados a sermos homens e mulheres, crianças e idosos, cheios de amor, andando como Deus. Deus é amor, diz a Bíblia, e aquele que quer realmente mostrar-se um filho de Deus, não pode andar com ódio em seu coração, não pode andar com rancor em seu coração. Meus queridos irmãos, este amor, ele tem duas marcas que eu quero distinguir para vocês. A primeira é que este amor, ele é perdoador. Versículo 32 do capítulo 4. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aquilo que eu falei no final da pregação, pela manhã. Meus irmãos, nós fomos perdoados por Deus em Cristo, nós somos amados por Deus em Cristo. É por isso que tanto o Pai quanto o Filho são colocados aqui como exemplos a imitarmos. E Paulo diz: imitem a Deus, andem em amor, como também Cristo. Isso quer dizer, meus irmãos, que eu e você não podemos ter um outro estilo de vida a não ser a imitação de Cristo. Nós temos que imitar a Cristo. E o que foi que Cristo fez por nós? O apóstolo Paulo é bem claro aqui no versículo 2, ele nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O amor divino é perdoador, mas também ele é sacrificial, e esse é o segundo ponto que eu quero destacar. Nós temos que ter um amor perdoador. O crente, ele tem que perdoar, ele é obrigado a perdoar, não importa a ofensa.
ofensa. Não importa a pessoa, o crente tem que perdoar. E segundo, esse amor tem que ser demonstrado na prática. Nós não podemos amar de palavras, diz o apóstolo João, mas de fato e de verdade. Dizer às pessoas que nós as amamos é muito fácil. Hoje em dia, as pessoas têm um costume de fazer assim, ó, um coração, e eles falam de amor, mas parece que quanto mais o mundo fala de amor, mais misérias nós vemos, mais ódio, falsidades e intrigas nós observamos. Por isso você cristão, você que se diz um filho de Deus, dizer-se filho de Deus é fácil. Agora, os filhos de Deus, eles são identificados. Eles não se autoproclamam simplesmente. Eu sou filho de Deus. Não é só assim não, tem que provar. E essa prova nada mais é do que você ter um estilo de vida perdoador e sacrificial. O que é que você faz pelo seu irmão para demonstrar amor por ele? Fala que o ama, o mundo também fala. No final de ano, eu já estive em festas mundanas e ali as pessoas nos desejam um feliz ano novo, cheio de amor. O ímpio também sabe falar em amor, mas o ímpio não sabe viver em amor. Quem sabe viver, quem deve viver em amor é o novo homem, é o cristão, é aquele que foi transformado pelo Senhor Jesus. Só quem pode demonstrar o amor são aqueles que experimentaram o amor de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, você tem que demonstrar amor pelo seu irmão. Esse amor deve ser um amor sacrificial. Veja que Paulo diz que Cristo nos amou e acrescenta, e se entregou a si mesmo por nós. Ele demonstrou. E não há maior demonstração de amor neste mundo do que o amor de Cristo por cada um de nós. Procurem uma demonstração de amor. Ela é bela, é carinhosa, é uma demonstração de amor bonita, pois ela não vale nada diante da cruz. A cruz de Cristo é a maior demonstração de amor que o mundo já viu, que o mundo já experimentou. E essa noite você e eu somos desafiados. Nós somos intimados a andarmos nesse amor, termos um amor como o amor de Cristo, meus irmãos. Lembra que eu falei pela manhã que as igrejas estão cheias de pessoas, mas quando observamos sua conduta dentro e fora da igreja, meus irmãos, há uma distância horrível, há uma distância enorme entre a prática dela e as escrituras. É por isso que eu volto a bater na mesma tecla, meus irmãos. Através da prática, você vai mostrar quem você é. E nós temos, meus queridos irmãos, que imitar a Deus como filhos amados, no que diz respeito ao amor. Nós temos que andar, porque esta é a vida que agrada a Deus. No final do versículo 2, Paulo traz uma expressão interessante, em aroma suave. Este aroma suave, meus irmãos, no Antigo Testamento, era um sinal de que Deus havia aceitado um sacrifício. Quando o sacerdote entregava um sacrifício a Deus, diz-nos o texto, logo na sequência, que Deus, ele sentia o aroma suave, se agradava daquilo. A expressão em aroma suave quer dizer que isso é agradável diante de Deus. A vida que agrada a Deus, meus irmãos, é uma vida de amor. É uma vida que é marcada, meus queridos irmãos, por coisas boas, como a compaixão, a benignidade, o perdão. Trate o seu irmão como Deus em Cristo tratou você. Nós muitas vezes vamos até Deus em oração e dizemos, Deus, tem paciência, o Senhor sabe que eu sou pecador. E por que nós não temos paciência com o irmão quando erra com a gente? Por que nós somos tão ávidos a cobrar do irmão? Você fez isso comigo, disse isso de mim, eu não gosto mais de você. No mesmo dia vamos até Deus como diz lá, mais uma vez na minha boa terrinha, com a cara mais lisa do mundo. Chegamos, Deus, tem misericórdia, Deus. O Senhor sabe que eu sou fraco, Deus. Tem paciência. E não teve com o irmão, por quê? Lembra daquela parábola que Cristo contou? Que um homem devia muito a um rei. E o rei então chamou os servos para prestarem contas. E aquele homem com uma dívida muito grande começou a suplicar, tem misericórdia de mim, ó rei, e eu vou te pagar, mas por favor não me julgue. Diz-nos o texto que o rei então compadecido, ele disse, então vai, a tua dívida está paga, você está livre. Mas ao sair dali, ele encontrou um homem que lhe devia bem menos. E ele então começou, ele agarrou na garganta dele, disse, rapaz, me paga, você me deve. Você está lembrado daquela dívida? Me paga, rapaz, me paga. Então as pessoas ouvindo aquele motim disseram, o que é isso? Foram dizer ao rei, o rei mandou chamar o homem e disse, o que é isso? Servo malvado e fiel, não te perdoei eu aquela enorme dívida.
por que não procedeu do mesmo modo com o teu próximo? Aí Cristo termina e diz: assim também Deus espera que cada um de vocês, do íntimo, de dentro do coração, perdoe ao seu irmão. Mas, meus queridos irmãos, nós não podemos imitar a Deus apenas no amor, nós também temos que imitar a Deus em santidade. Quando a Bíblia nos chama a imitar a Deus, ouvindo essa palavra logo de início, causa uma estranheza, né? Deus é tão grande, principalmente no imaginário popular, as pessoas acham Deus tão distante, e Deus realmente é grande, Deus é santo. Há atributos em Deus que nós homens nunca vamos ter, nunca vamos imitar. Por exemplo, nós nunca poderemos ser onipresentes como Deus, nunca estaremos no mesmo lugar, ao mesmo tempo, com todo o nosso ser, como Deus o faz. Nós não temos onisciência, ou seja, nós não temos o conhecimento de tudo que ocorre no passado, presente e futuro. Deus o tem. Então isso é um atributo incomunicável, não dá para ser como Deus nesse sentido. Mas há em Deus atributos comunicáveis, ou seja, há qualidades em Deus que são transmitidas para o ser humano, e o amor e a santidade são duas dessas muitas qualidades. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor e nos chama a andar em amor. A Bíblia diz que Deus é santo e nos chama a andar em santidade. Então você e eu somos chamados essa noite a imitarmos a Deus no amor e também na santidade. Leia comigo o versículo 3. Mas, é um contraste agora. Paulo disse como nós devemos ser. Agora Paulo vai dizer como nós não devemos ser. Mas, olha a mudança aí. A impudicícia, é uma palavra bem rebuscada, né? E toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes ações de graças. Olha a mudança que o apóstolo Paulo faz. Ele inicia dizendo: irmãos, imitem a Deus no amor. Na sequência ele diz: imitem a Deus em santidade. Quando Paulo introduz o mas, ele está mudando agora o assunto. Ele acabou de falar do amor, aí ele diz: mas, meus irmãos, existe um estilo de vida que vocês crentes não podem seguir. Existe uma conduta que deve ser reprovada pelos cristãos, que não pode ser imitada pelos cristãos. Existe um caminho a seguir, que não é o caminho ordenado por Deus, é o caminho que os homens seguem conforme a inclinação da sua carne. E Paulo diz: a impudicícia, a impureza e a cobiça. Impudicícia é o mesmo que imoralidade. Vem da palavra grega porneia, que dá origem, vocês já sabem, tá na cara aí, né? Pornografia. Só que a pornografia para nós hoje é simplesmente o assistir imagens imorais. Nesse tempo a palavra pornografia era mais abrangente. Porneia, como Paulo usa aqui, indicava todo tipo de imoralidade. O adultério, a questão da masturbação, o homossexualismo e outras coisas mais, a fornicação, que é o sexo antes do casamento. Todos esses pecados estão inclusos dentro da palavra porneia. Então Paulo diz: irmãos, existe um estilo de vida que vocês têm que reprovar e não fazer se quiserem imitar a Deus. Existe uma conduta que, quando seguida, nos leva para bem longe de Deus. É por isso que nós temos que evitar. E Paulo então diz: meus irmãos, é a impudicícia e toda sorte de impureza. Sabe o que é que Paulo quer dizer aqui? O que você imaginar de impuro, eu estou colocando aqui. Então Paulo não deixa margem para nada. Você fala: mas João Marcos, o crente não pode assistir nem uma coisinha. Não. Mas ele não pode nem ter uma imoralidadezinha. Não. Ele não pode nem assistir, nem ligar e desligar um vídeo pornô. Não. Paulo está dizendo: meus irmãos, todo tipo de imoralidade, todo tipo de conduta reprovável, nem se nomeie entre vós como convém a santos. O que é convém a santos? Paulo está nos mostrando quem nós somos, meus irmãos. Se você que é um cristão, pensa que você é pouca coisa, você não é pouca coisa não. Segundo a Bíblia, nós somos santos, nós somos filhos de Deus, olha só, e nós somos santos. O que é um santo na Bíblia? Por causa da nossa cultura muito ocidentalizada, né, e a influência do catolicismo, nós
sempre ligamos um santo a uma imagem. Quando você fala santo, logo na mente já nos vem aquela imagem. Porém, na Bíblia, o santo, a palavra santo, ela nunca é usada para referir-se a uma imagem de escultura. Santo na Bíblia é uma linguagem usada para o povo de Deus. Santo significa separado para o uso de Deus, dedicado somente a Deus, retirado de um lugar para outro para que possa ser exclusivamente de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Nós crentes já fomos tirados da imoralidade. Nós já fomos tirados do reino das trevas. Nós não andamos mais de acordo com o curso deste mundo. Nós não andamos mais conforme a potestade do ar, que é o diabo. Por isso, meus queridos irmãos, diante da nossa nova posição, como homens e mulheres dedicados a Deus, nós não podemos andar em imoralidade. Nós não podemos andar em coisas vis, sujas, imorais. E Paulo diz imoralidades, impurezas e cobiça. Veja que Paulo ele traz sempre o coração e a conduta. O coração e a conduta. Mostrando, meus queridos irmãos, que a santidade não é simplesmente você deixar alguns hábitos como fumar e beber. Santidade, meus queridos irmãos, primeiro, a santidade já é fruto do novo nascimento. É preciso que a pessoa primeiro passe por um processo de novo nascimento. É obrigatório que a pessoa nasça de novo. Ela tenha uma experiência com Deus, íntima, verdadeira, passe por um processo de conversão, de salvação, de convicção. E aí, na sequência, ela ganhará, então, um desejo para lutar contra os seus pecados, contra as suas inclinações más. Por isso que Paulo nos chama à santidade, porque ele diz: irmãos, vocês são santos, a posição que vocês estão agora é uma posição de honra. Meus irmãos, se você quiserem um motivo para andar em santidade, eu lhes dou o maior motivo. Já fomos salvos, meus irmãos. Nós estamos em Cristo. Nós devemos ser um novo homem. O antigo homem é um trato passado. Nós não temos nada a ver com o estilo de vida que outrora nós seguíamos, meus irmãos. Nós agora somos filhos de Deus. Nós somos perdoados em Cristo, perdoados por Deus em Cristo. Nós somos homens e mulheres que foram justificados diante de Deus. Sabe o que é isso? Isso é uma posição de honra. Salvação não é uma coisa assim que você vai ali e compra. Salvação não é algo que você se esforça e então recebe como recompensa. Salvação é um dom de Deus, é um privilégio. É uma honra, meus irmãos. A pessoa mais honrada deste mundo é a pessoa salva, porque as honrarias desse mundo vão passar, a salvação é eterna. E por isso, diante disso, sabendo que nós somos agora, Paulo diz: meus irmãos, isso não convém a santo, não dá certo com a vida de um crente os hábitos da velha vida, não dá certo na vida de um crente imoralidade, impureza, cobiça. Paulo diz que essas coisas, meus irmãos, não devem ser nem assunto de conversa entre nós, quanto mais de prática. O cristianismo, meus irmãos, tem sofrido muito de uns anos para cá. E principalmente aqui no Brasil, ele foi reduzido a regrinhas. Crente não corta o cabelo assim, crente não veste essa roupa assim, crente não faz isso. Então reduziram o cristianismo a regrinhas. E cristianismo não é isso. Cristianismo, meus irmãos, é um morrer para o mundo, é um morrer para si mesmo, é um negar-se a si mesmo, tomar a cruz, morrer dia após dia e viver exclusivamente para a glória de Deus. Cristão é um santo, cristã é uma santa, é um separado, é alguém que foi tirado do ambiente de podridão e colocado dentro do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz: essas coisas não combinam, não dá certo um crente viver como ele viveu outrora, porque ele não é mais a mesma pessoa. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Será que é tão difícil assim entendermos isso? Não dá. A vontade vem, ela vem. Nós temos que lutar, mas não dá certo mais. Não combina um cristão andar como outrora. Não dá certo um cristão comportar-se como outrora ele tinha o costume de se comportar. É por isso que Paulo então diz: irmãos, e não apenas a conduta, mas a língua de vocês também. Versículo 4: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Conversação torpe, palavras vãs e chocarrices
São expressões imorais, que evocam imoralidade. Eu não sei se você já esteve num ambiente desse, eu já estive, e é muito desagradável estar perto de alguém que abre a sua boca e começa então a usar os órgãos masculino e feminino como um meio de conversa, e aquela pessoa começa a contar que ficou com fulana ontem, e fez isto, e fez aquilo, e fez como ele bem quis. Daí de repente o outro vem e começa a contar parte de um filme que ele assistiu na noite anterior. E então o outro chega e completa, falando das partes de uma mulher, descrevendo a mulher, de modo que quem está ouvindo, na hora sua mente começa a formular aquela imagem. O crente, ele não pode conversar tudo. Lembra que de manhã eu falei isso? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação e transmita graça aos que ouvem. O apóstolo Paulo diz aqui, meus irmãos, na autoridade do Senhor Jesus, que o crente não pode ter nos seus lábios piadas imorais, chocarrices. Se você trocar chocarrice da cachorrice, que me perdoe a palavra, é uma palavra boa de se usar para algumas atitudes que nós vemos por aí. Chocarrice é um termo bem bonitinho, bem rebuscado para dizer gracejos imorais. O que é um gracejo imoral? É aquela piada muito sem graça que envolve imoralidade. Aí você fala, não, João, mas os crentes não falam assim não, né? Que Deus nos ouça. Mas infelizmente, algumas pessoas que se dizem cristãs, ainda lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá no meio de sua família, ainda gostam de piadas imorais. Mas João Marcos, um crente com piada imoral, infelizmente, alguns que se dizem cristãos, ainda carregam nos lábios um meio de fazer graça, que não tem graça nenhuma. Imoralidade não tem graça nem aqui, nem em outro lugar. Imoralidade é imoralidade e não pode estar na conduta e nos lábios de um cristão. Um cristão não pode alegrar um ambiente com imoralidade. Aí você fala, João, e o crente pode ser feliz? Pode. O crente pode ser alegre? Ele tem que ser alegre, ele é alegre. Jesus é nossa alegria. Um cristão, ele pode contar algo engraçado? Pode. Mas ele não pode trazer nos seus lábios aquilo que desperte a imoralidade. Ele não pode proferir chocarrices. Ele não pode proferir palavras vãs. Porque Paulo diz, essas coisas são inconvenientes. Elas não dão certo com o cristão. Elas não combinam. Imagine você chegar em um lugar. Lá tem uma pessoa que se diz evangélico, cristão, protestante, não sei mais o quê. E então ele se identifica como um religioso, um homem da igreja batista, de chique-chique, né? De repente ele começa a conversar. Na conversa dele, vem o órgão da mulher. Depois vem o órgão do homem, e ele começa então a falar palavras imorais, e ele começa a contar um filme que ele assistiu, achou muito bom, e no filme tinha imoralidade do começo ao fim, e então os colegas dele começam a sorrir, e ele muito achando-se o rei daquele ambiente, começa a contar aquela piada imoral. O que é que você acharia? Seja sincero. Você que é cristão, ou até os não cristãos que tem aqui, o que é que você pensaria de alguém que se diz crente, mas você ouve ele falando imoralidade, palavras baixas, palavras vis, palavras que até muitos ímpios não têm coragem de proferir, meus irmãos? É uma contradição, é uma inconveniência, não dá certo. Mas o que é que deve ter nos lábios de um cristão? Final do versículo 4, ações de graças. O crente tem que trocar toda a imoralidade por aquilo que é bom. Os seus lábios, crente, eles foram dedicados a Deus. Infelizmente, nós podemos até brincar com alguns crentes. O corpo deles foi convertido, a língua não. Parece que a língua deles nunca experimentou um novo nascimento. É preciso puxar a língua dele para fora e pregar para a língua, para ver se a língua se converte. Porque ele não sabe falar coisas boas, depois soltar para ver se ele desperta para a vida. Um cristão não pode ter no seu vocabulário aquilo que desperte a imoralidade. Um cristão não pode divertir-se e nem fazer diversão com palavras imorais. Pelo contrário, abra sua boca, crente, para agradecer a Deus. Abra sua boca no culto, louve a Deus.
É interessante, irmãos, que muitas vezes estamos no culto e cantamos bem baixinho, mas na hora de sorrir daquilo que é mal, nós soltamos uma gargalhada enorme. É uma contradição. Nós temos, queridos irmãos, que usar os lábios para edificar, para louvar a Deus, para agradecer a Deus. Um cristão tem que santificar os seus lábios, porque eles já foram separados por Deus para a sua glória, e é isso que nós cristãos devemos fazer. E então Paulo diz nos versículos 5 e 6, o porquê que nós temos que abandonar, meus irmãos, a imoralidade. Em primeiro lugar, nós temos que abandonar a imoralidade, porque os imorais serão excluídos do reino de Deus e experimentarão a ira de Deus eternamente. Versículo 5, sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane, porque é por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Entendem o contraste? No versículo 1, nós somos chamados de filhos amados. No versículo 8, nós somos chamados de filhos da luz. Agora no versículo 6, Paulo traz uns tais de filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os homens e mulheres que desobedecem a Deus, os homens e mulheres que ainda andam conforme o estilo de vida mundano, os homens e mulheres que nunca deixaram de lado o velho homem e nunca se revestiram do novo homem. É isso que Paulo diz, meus irmãos, as pessoas imorais, as pessoas não convertidas, as pessoas que vivem no mundo com seu mundanismo, elas serão excluídas do reino de Deus e experimentarão a ira de Deus, porque Deus não gosta disso, meus queridos irmãos. Não é uma questão do pastor proibir. Fulano, você não faz isso por quê? Meu pastor não gosta, meu pastor não quer. Não, não é isso não. Deus não deixa. Deus não lhe deu essa opção. Deus não nos permite imoralidade. Deus não quer que você ande no estilo de vida antigo, porque alguém que anda no estilo de vida antigo prova que nunca foi salvo, nunca foi salva. E Paulo então nos alerta, irmãos, dizendo, nenhum incontinente. Incontinente é alguém que não se controla, que se entrega aos prazeres. Impuro é o que pratica a imoralidade. E o avarento é o cobiçoso, e Paulo chama de idólatra. Sabe por quê? Alguém que ama o dinheiro, essa pessoa está adorando, está servindo às suas riquezas. Preste atenção, na Bíblia, segundo a Bíblia, não é errado ser rico. Algumas pessoas olham para os ricos como se os ricos fossem já excluídos do reino dos céus. Não, os ricos, só pelo fato de serem ricos, eles não estão excluídos do reino dos céus. Porém, quando alguém apega-se às suas riquezas, faz daquilo o seu muro, faz daquilo o seu Deus, dedica-se àquilo, vive para aumentar aquela riqueza, não quer tirar um centavo daquela riqueza, deixa os filhos morrerem de fome para não gastar um centavo dali, porque quer aumentar a sua riqueza. Aquela pessoa que só pensa em si mesmo e nos muitos números da sua conta bancária, Paulo diz, ele é um idólatra. Ele não pode entrar no reino de Deus, sabe por quê? Porque ele tem outro Deus. Ele tem um Deus falso, ele tem um Deus que o engana e que por fim o levará à condenação. Ele serve a uma divindade que lhe frustra e lhe o arrastará para as trevas da eternidade. Meus queridos irmãos, estas coisas não devem fazer parte da nossa vida, porque a Bíblia diz que aqueles que vivem assim, eles não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Os homens e mulheres que vivem de modo mundano, diz o apóstolo Paulo, eles não têm herança no reino de Cristo e de Deus. E nós cantamos aqui. Meus irmãos, a descrição que a Bíblia faz do reino de Deus é incrível. Quem nunca leu Apocalipse 21 e 22? Quem nunca leu, pois então leia. Lá não haverá choro, nem dor, nem pranto. Lá não veremos os carros das funerárias passando nas ruas. Não teremos doenças, nós não teremos enterro, luto. Não haverá isso lá. Nem pecado, nem fome, nem miséria, nem má distribuição de renda. Não haverá pecaminosidade. Olha que lugar bonito. E acima de tudo isso, a presença gloriosa de Deus. E nós desfrutaremos do nosso Deus e nós o veremos como Ele é. Nós contemplaremos a glória do nosso bom Deus. Nós olharemos para Ele com olhos encantados, como uma noiva olha para o seu noivo. Que lugar lindo, meus queridos irmãos.
Só que a Bíblia diz que nem todos podem entrar lá. Nem todos estão aptos para entrar por aqueles portões. Mas Paulo diz: fuja da imoralidade, fuja de tudo que é mundano, imitem a Deus, corram para Deus. Sejam filhos e filhas de Deus de fato e de verdade, porque aqueles que andam em imoralidade, aqueles cujos corações não são tomados pelo temor santo de Deus, aqueles cujo coração não são tomados pelo desejo ávido de glorificar a Deus, Paulo diz, eles não vão entrar no reino dos céus, eles não têm herança no reino de Deus e de Cristo. Mas a herança deles está no versículo 6, sobre eles vem a ira de Deus. Olha o que é que Paulo diz: porque por essas coisas, que coisas? Os pecados descritos aqui, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É sobre o estilo de vida mundano que está o desgosto de Deus. Já cumprimentou alguém e a pessoa diz: eu vou aqui como Deus quer. Não, essa expressão está errada. Somente os que são santos, somente os que buscam a Deus é que podem dizer: eu estou aqui como Deus quer, porque existe um estilo de vida que Deus não quer, e esse é o caminho largo. E o próprio Cristo disse que são muitos os que entram por ele, que caminham por ele. A porta largona, Cristo disse: olha, são muitas pessoas que entram ali, ávidas por satisfazer os desejos da carne, mas encontrarão a ruína, encontrarão um final que não é bem descrito na Bíblia, meus queridos irmãos. Por isso que Paulo alerta no versículo 7, portanto, não sejais participantes com eles, mas um chamado para que a igreja se divorcie do mundo. Igreja e mundo são antagônicos. Igreja e comportamento mundano não tem nada a ver. Então Paulo diz: você quer fugir da ira de Deus? Quer entrar no reino de Cristo? Quer ter uma herança no reino de Cristo? Quem quer? Eu sei que todos querem. Quem quer fugir da ira vindoura? Todos querem. Então não participe do estilo de vida mundano. Corra de tudo aquilo que ofende a Deus, que causa desgosto no coração de Deus. Siga os princípios da palavra de Deus, obedeça a Deus. Não seja um filho da desobediência, mas seja um filho amado de Deus, que o imita em amor e santidade. Venha para Cristo. Quer fugir da ira vindoura? Pois então aproxime-se de Cristo, experimente salvação, experimente livramento da sua vida, e então você poderá entrar no reino de Deus e fugir da ira vindoura. Mas aqueles que não se convertem, aqueles que são duros de coração, aqueles que são religiosos e dizem que gostam de Deus, mas que não gostam de Deus com suas práticas, eles não vão entrar no reino de Deus, mas vão experimentar a ira de Deus. Eles vão ter que dar contas ao santo Deus. Uma certa vez, conversando com uma mulher, ela me disse assim: olha, quem me julga é Deus. E eu disse a ela, repetindo o pastor Paul Washer: isso não te assusta, mulher? Como é que você tem coragem de abrir a boca e dizer que Deus vai te julgar e está numa vida imoral dessa? Você não tem medo? Se eu fosse te julgar, como eu também sou propenso a falhas, eu te livraria do julgamento, mas Deus não. Nós nos encontraremos com o santo Deus. Você olhará a face do reto, do justo. E quem poderá escapar disso? Quem poderá livrar-se da ira vindoura? Somente aqueles que estão em Cristo, somente aqueles que não são mais o velho homem, mas que foram transformados e vivem um novo comportamento. Fujam, meus irmãos, da imoralidade, porque é sobre a imoralidade que vem a ira de Deus. Fujamos, corramos, não sejamos participantes do estilo de vida mundano, porque Paulo diz que esse comportamento ele atrai a ira de Deus sobre os que se comportam dessa maneira. E então Paulo nos dá outra razão para fugirmos da imoralidade. Pois outrora vocês eram trevas, porém agora são luz no Senhor. Versículo 8, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Olha o que é que Paulo diz: porque outrora, lembra da linguagem de manhã? Olha só, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. O que é que Paulo diz agora? Meus irmãos,
outrora, aqui é um marcador de tempo. Paulo está dizendo, noutro tempo, lá no passado, vocês que hoje estão salvos, vocês eram trevas, o mundo é trevas, vocês estavam lá nas trevas. Aí Paulo diz, olha que contraste lindo, irmãos. Porém, agora, presente, sois luz no Senhor. Aí ele ordena, andai como filhos da luz. Quer uma razão maior do que essa? João Marcos, por que eu sou crente e não posso nem dar uma experimentadinha na imoralidade? Porque não convém para você, não dá certo com você. Você é luz, luz e trevas não se combinam, luz e trevas não se misturam, não se amam, mas são antagônicos, se auto-excluem. O estilo de vida na luz é totalmente diferente do estilo de vida nas trevas. É por isso que você, crente, não pode ser um mundano, um imoral. Você é santo, você é filho de Deus, você é alguém que agora está na luz, de acordo com as Escrituras. Você é alguém que está no reino e não pode andar como aqueles que não estão no reino. E Paulo deixa bem claro que aqueles que estão na luz, eles frutificam. Versículo 9, o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Justiça que é retidão, e verdade é a verdade moral prática. O que é que Paulo está dizendo? Os filhos da luz, eles manifestam que são assim, vivendo justiça ou retidão e vivendo a verdade. Verdade não é algo para você ouvir e achar bonito. Verdade é algo para você ouvir e praticar. A verdade é algo para te direcionar, para te guiar. Se você é um filho da luz, você vai mostrar isso na sua vida, assim como também os filhos das trevas o fazem. Olha o que Paulo diz no versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, porém reprovai-as. O apóstolo Paulo agora diz, irmãos, que nós temos que reprovar as obras das trevas. O crente não pode apenas fugir das obras das trevas, ele tem que oralmente reprovar as obras das trevas. E praticamente, ou seja, praticando, ele tem que viver uma vida totalmente longe das obras das trevas. A igreja perdeu muito o seu senso de indignação contra aquilo que é mal. Meus irmãos, nós deixamos o pecado correr solto e não temos coragem de dizer um A contra os atos pecaminosos. Nós temos que nos indignar contra o que é vil e temos que falar, temos que denunciar, temos que, de modo alto e de modo que as pessoas nos entendam, nós temos que dizer isso está errado. O que eu estou fazendo aqui agora é isso, eu estou reprovando as obras das trevas. Fale para o seu colega de trabalho, meu querido, isso aí está errado, isso é reprovável diante de Deus. Você é chamado para ser um filho da luz, é chamado para viver diferente, é chamado para honrar e glorificar a Deus. Chamar o nome de Deus todos chamam, mas quem são os que estão dispostos essa noite a reprovar as obras das trevas? E aí Paulo diz, versículo 12, olha que legal, porque o que eles fazem em oculto, só mencionar já causa vergonha. Será que um crente pode fazer isso, irmãos? Que Paulo vai dizer, olha, até dizer o que o ímpio faz escondido é vergonhoso. Imagina a prática em si. Paulo diz, olha, só mencionar o que é que eles praticam nas trevas já é vergonhoso, imagine praticar. Mas irmãos, para que nós sejamos realmente homens e mulheres que reprovam as obras das trevas, nós precisamos, irmãos, sair primeiro das obras das trevas. Não tem como a igreja dizer está errado, se ela também está vivendo do mesmo modo. Eu e você não temos moral nenhuma de dizer a uma pessoa para abandonar o estilo de vida mundano, se nós também estamos no estilo de vida mundano. É por isso que Paulo termina no versículo 14, e ele diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. O apóstolo Paulo termina, irmãos, nos chamando para despertarmos. Nós estamos dormindo, meus irmãos, em meio àqueles que estão nas trevas. Se você passar em um local, e lá naquele local tiver dois corpos, né, já de pessoas que já se foram, e alguém dormindo no meio, você não sabe quem é quem ali. Se você olhar de longe, está 3 pessoas lá, o do meio está vivo, mas está dormindo. Você olha de longe e diz, os 3 estão mortos.
Eu não consigo discernir quem é quem. A igreja, ela tem que levantar do meio dos mortos. Ela tem que acordar. Nós temos que despertar. Nós temos, irmãos, que passar por um avivamento. E avivamento não é sentir um frio na espinha. Avivamento não é dizer, o culto hoje foi uma bomba de tão bom que foi, mas foi um trem bom demais, né? Isso não é avivamento, isso não é, de modo algum, um experimentar do Espírito. Sabe o que é um avivamento? Não praticar o que o mundo pratica. O que Paulo está dizendo no versículo 14 é: parem de viver como os mundanos, levantem-se do meio da situação dos mortos, e a luz de Cristo vai brilhar fortemente sobre vocês. E aí, meus irmãos, nós seremos verdadeiramente luz do mundo, e assim os homens verão nossas boas obras e glorificarão ao nosso Deus que está nos céus. E eu termino chamando aqueles que estão aqui essa noite nos visitando a experimentarem isso, a transformação. Eu sei que é bom falar de Deus, porque eu já falei muito de Deus quando não era crente, mas depois que eu experimentei a conversão, eu vi que todo aquele falar de Deus ali era em vão. Eu abria meus lábios e Deus, 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 cachaça, cachaça, cachaça. Contradição, uma contradição. Deus, Deus, Deus. Odiava as pessoas, eu tinha raiva de pessoas, eu queria ver a ruína das pessoas. É por isso, meus queridos irmãos, que não basta dizer assim: eu temo muito a Deus, eu tenho Deus demais no meu coração. Quem tem Deus realmente dentro de si, vai mostrar isso numa prática santa. A sua vida pode te deixar numa saia justa diante das pessoas, no popular. Ou seja, você diz assim: não, João Marcos, eu temo a Deus. No outro dia, as pessoas veem que você, com sua vida, não tem nada de temor a Deus. Então não fique só falando em Deus, por favor. Venha para Cristo, experimente a nova vida em Cristo, experimente o reino, experimente o viver como um filho da luz, experimente viver como uma pessoa que sabe o que é o amor de Deus no coração. Deus em Cristo perdoa pecadores, e vocês que estão nos visitando essa noite, devem rapidamente fugir para esse Deus que em seu Filho perdoa pecadores. Fujam da ira que vem, fujam da ira vindoura. Não se encontrem com Deus para serem condenados, porque Ele é santo. Se encontrem com Deus para serem abraçados e entrarem no seu reino, porque Ele é misericordioso. Deus nos abençoe.